Eu sou o Ale Lopes da Vitrópolis, hoje estamos no Rock e Companhia em Sorocaba e o papo é com a Cris in Rocks, após a nossa vinheta. A Cris in Rocks carrega mais de 21 anos de estrada do rock autoral ao clássico. Uma banda que segue firme nos palcos, lançando sons novos e mantendo o rock vivo, alto e verdadeiro. Vamos lá para o nosso bate-papo. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. A Cris in Rocks já passou dos 21 anos de estrada. Como nasceu a banda e qual era a ideia lá no comecinho? A banda começa com eu sendo o último a entrar, que é mais curioso, né? Eu sou o Cris. E aí eu tocava com o Serginho numa banda de São Paulo. E a gente foi fazer um show em São José dos Campos, e aí na volta ele estava dormindo do lado, estava dirigindo, e na época, né, a gente tinha ou os toca-CDs ou os toca-fita no carro, né? E aí eu coloquei, falei, tá dormindo mesmo, coloquei uma fita com algumas músicas minhas. Ele acordou e falou, o que é isso? Eu falei, música minha. Pô, vamos gravar? E na época, assim, as pessoas ainda procuravam bastante pelo autoral e tal. Eu falei, vamos, cara, precisa juntar um pessoal, veio e tudo mais. Ele, tá bom, não falou mais nada, voltou. 2000 e quando ele fala isso foi 2003. 2003. Aí ele falou, vamos juntar esse pessoal. Eu falei, vamos. E não falou mais nada, voltou. E ainda ele voltou, fez vestibular e tal, não sei o que. Nisso, acho que uma semana depois, ele me ligou, Cris, vamos fazer aquele projeto? Eu falei, vamos. Falei, então, eu tô com os músicos aqui, já vem pra cá. Falei, como é que é o negócio aí? O negócio era sério, né? Exato. Aí tava, todo mundo já tinha uma ideia das músicas, porque eu não percebi. Ele pegou a minha fita, já levou pros caras, já passaram um pouco das músicas, e aí a hora que eu cheguei já tinha uma noção de algumas delas. A gente começou a tocar, então eu fui o último a entrar na banda, né? Eu fui convidado para entrar na Cris in Rocks por último. Você deu a ideia e foi o último a entrar. Exato. E aí começou, a gente fez alguns ensaios, depois de uns 3 meses de ensaio, já estava quase com as 12 músicas prontas. O mesmo Serginho, que era o baterista, ele me aparece com flyers assim, marquei show. Eu falei, você marcou show, a gente só tem um autoral, onde você marcou show, né? Aí tinha um bar aqui chamado Redneck. Eu falei, tá. Eu falei, então, tranquilo, 2 horas de show. Eu falei, 2 horas de show, a gente tem 1 hora de autoral, como você marcou isso? Não, a gente pega as músicas que a gente sabe, que a gente, né, todo mundo tinha a mesma influência, basicamente, e a gente toca. Tá bom. Sentamos, em um ensaio a gente definiu 22 músicas. Um único ensaio? Num único ensaio, a gente vai tocar essas. Beleza. Então tinha lá, You, do Candlebox, tinha... Rainmaker do Iron, tinha Black Knight do Deep Purple. Eu falei, legal, tudo meio que condiz com o nosso autoral. E aí começa como a gente fez as covers junto com as autorais, né? E aí a gente fez o show bonitinho, foi muito legal. Quando a gente sai do show, o Serginho, beleza, já marquei outra data. Eu falei, pô, Serginho, já passamos mal perrengue aqui, cara. Mas o cara falou, vocês estão começando aí, né? Esse é o primeiro show de vocês, então eu sei que vocês têm agenda, já marcou outro. E a gente começou, e aí o autoral começou a andar bem nessa época. E tinham vários bares, né? O Alquimia, tinha o Coliseu, Tudo tinha aqui muito... em Sorocaba, né? Isso, tudo aqui. Então a gente fez uma mini tour bacana por aqui, e os autorais foram interessando. E aí a gente foi sempre colocando covers que tinham a ver com o nosso autoral, tanto nacionais como internacionais. O primeiro EP, Cala a Boca, foi um divisor de águas. O que vocês queriam provar naquele momento, naquele EP? A gente queria, isso foi em 2005, né, que a gente faz o EP. A gente queria entender qual era a aceitação do autoral real, né? A gente não tinha internet como tem hoje, então assim, qualquer 1000 visualizações lá era um absurdo pra gente, né? 400 visualizações a gente comemorava já. E aí a gente fez 150 cópias do Cala a Boca, e ele começa, eu não lembro quem que tava falando besteira, e o nosso baixista da época, o Rafinha, ele era muito figura. Ele era aquele cara que ele contava piada, ficava sério, aí todo mundo rachando de rir. Nossa, velho, que engraçado, eu nunca ri tanto. Sabe? E a gente não se aguentava. E aí, um belo dia, tava todo mundo discutindo sobre fazer isso, fazer aquilo e tal, não sei o quê. De repente, o Rafinha que tava... Cala a boca! Nossa, aí começou todo mundo a dar risada, a zoar o barraco e tal. Falou, pô, o primeiro single, o primeiro EP, né, podia ser Cala a Boca. E a gente entra no estúdio. Nesse tempo, existia mais fluência nos bailes. Só que assim, era fluência, por exemplo, tinha ou uma banda que fazia a noite inteira só covers,
ou tinham sempre duas bandas, a primeira que passava um autoral e mais algumas coisas, e a segunda que faziam as covers. Em alguns momentos até invertia, o autoral ficava por último. Nessa dificuldade de passagem de som e tudo mais, o EP começa assim, a gente entrou no estúdio ali no Muralha Estúdio, e eu falei, pô, vamos compor uma música para passar som? Ah, vamos. Aí começamos lá a conversar e tudo mais, e aí o Serginho, ele tinha bastante swing, ele começou a fazer na bateria. Eu falei, legal isso aí. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trecho onde todo mundo pode solar. Então quando ele começava o show com essa música, que é Dragster, o cara já levantava a batera. Aí a banda entrava fazendo a base. A próxima parte, alguém começava a solar. Então o técnico de som já levantava tudo mais ou menos, a guitarra sola, e ficava... E essa base era pra todo mundo. Sempre tinha um corte no meio, então o técnico de som conseguia separar tudo. Aí voltava. Então ele conseguia fazer a massa. No final da música, que dá uns 2 minutos e pouco, a gente já tinha feito uma introdução, um prelúdio, vamos dizer, do show, e ele tinha conseguido separar o baixo quando estava solando, para ver se estava aparecendo bem, a guitarra 1, a guitarra 2, a bateria e o baixo. Então a gente pensou nisso na época para fazer. Funciona até hoje. Né? Vai tocar, tem 4 bandas, é entrar, plug and play, vamos embora, vamos começar com Dragster. Aí o técnico de som dá até aquele alívio, nossa, obrigado, cara, bateria, não sei o quê. Então aí começa assim, aí o Cala a Boca vem disso e a gente colocou algumas músicas todas gravadas ao vivo no estúdio. Acesso Negado colocou a banda em outro patamar. Isso. O que mudou artisticamente e como isso refletiu nos shows? O Acesso Negado foi assim, foi quando a gente juntou as 12 músicas, já não estávamos mais com a primeira formação, porque no começo ficou muito intenso de fato. E aí nem todos viviam de música, daí falaram, pra mim não vai dar, puta, passei na facu, não vou conseguir voltar, aquelas coisas todas, então a gente foi trocando aos poucos. Mas quando a gente chega no Acesso Negado, a gente tinha um CD que foi gravado, aí quando a pessoa sai da banda, ela me avisa antes, mas nesse caso alguns avisaram em cima da hora, sai, eu apago as faixas que a pessoa fez, gravo outra e a gente vai até fechar. Então o Acesso Negado foi gravado 3 vezes. E aí tiveram vários takes, inclusive, que se perderam no meio dos backups que a gente não achava. Aí no Acesso Negado, eu pedi para alguns amigos, o Will na bateria, o André Brunetti na guitarra, eu falei assim, cara, vocês não querem vir pra cá e a gente faz aí meio que uma super banda, tem as músicas autorais. O André na hora fechou, falou, eu tô dentraço. E aí a gente conseguiu, por que a gente foi para outro patamar? Porque com esse CD a gente conseguiu a nossa primeira apresentação no Music Hall, que é o palco principal da Expo Music. E a Expo Music não era a maior feira de música da América Latina. Então a gente já entra lá arrebentando, ficou puta swing, assim, a banda ficou boa mesmo, né? Ficou bem encaixada, bem redonda. E nessa época a Dé estava na plateia. A Dé estava assistindo, fazendo vídeo, fazendo foto, E aí então a banda a partir daí já começou a ir para um outro patamar. Os patrocinadores começaram a olhar de outra forma, tal, a gente teve muito apoio. Tanto que no ano seguinte, foi 2008, 2009, 2008 que foi a Expo, que foi quando a gente lançou o Acesso. 2009 eles pediram pra gente fazer de novo. Eu falei, gente, mas eu não lancei material novo nem nada. Falou, não, cara, mas foi muito bom, vamos fazer de novo. Eu falei, então tá, então vamos lá, vamos fazer. E a gente acabou sendo a única banda que tocou 2 vezes o mesmo projeto, né? Nos 30 e poucos anos de feira que teve, foi a única banda que fez 2 anos, foram 2 anos seguidos. Como é que você entrou na banda, Dé? Qual foi a sua história? Isso é legal. Na verdade, desde que eu conheci, eu comecei a tocar com o Cris num outro projeto que ele tinha, né? De teatro musical. E nessa eu vi que eles tocavam e via que tinha algumas músicas que eles tocavam que na gravação tinha piano e teclado e eles não tinham no palco. Eu falava, puxa vida, mas eu quero tocar com vocês, né? Aí todo mundo queria, menos o Cris, né? Ele falava que não queria tecladista na banda e tudo mais. Traumatizado. Tá traumatizado. Mas aí a gente acabou conversando e em 2010 mesmo, eles fizeram um projeto de um tributo ao Guns. Aí tem muito piano, Tem teclado. bastante. Então eu entrei na banda já
fazendo esse tributo com eles e já participando de pré-produção de outras músicas autorais. Que daí, a partir daí, começou a ter muito piano nas músicas, né? Mas tem um detalhe importante, assim, a primeira prova mesmo, antes do tributo, foi que nesse projeto de teatro chamado Inflama, eu virei para ela assim, se você tocar essa música aqui, a gente começa a conversar. Battle of Hell, muito louco. São 10 minutos de música e o piano come a música inteira. É uma música bem difícil, bem rápida. Ah, ele foi muito legal, né? Ele foi legal com e eu, você. assim, se você me desafiar, daí foi fácil, entendeu? Vocês sempre equilibraram rock autoral e tributos fortes. Como manter identidade própria nesse meio, cara? E só do tributo, na verdade eu entrei por causa do piano, né? Mas no que a gente estava falando essa semana, inclusive, que toda vez que a gente escolhe um tributo, ele é algo que tem a ver com o nosso autoral, né? Porque não faria sentido a gente ter um autoral, que inclusive ele vai mudando também. Ele tem aquela raiz, mas conforme cada trabalho que a gente tem, cada EP que a gente tem, ele vem ali com algum elemento a mais, né? Ou alguma coisa que a gente falou, não, vamos fazer. Mas isso acho que vai de acordo com a evolução da banda, com a nossa evolução também. Não tem sentido, né? Você vai tocar uma música, tem que colocar aquela música que todos os integrantes vão ter aquela participação. Exatamente. E vão mostrar a qualidade deles, A né? gente se preocupou muito com isso, Isso né? é importante. Tem as músicas que aparecem todo mundo. É uma qualidade muito grande. E o tributo, a gente fez 2 tributos, né? Ao Guns e ao Skid Row. Mas são coisas que falam diretamente com a nossa identidade, nossa referência, como autoral, a nossa linguagem como autoral. Não só porque, é porque a gente gosta muito deles mesmo, né? Mas é porque ele fala com o nosso autoral também. Então se a gente fizer um show e colocar nosso autoral e mesclar com essas músicas, combina. Quando a gente foi decidir... A voz que aquele cara tinha. Eu só não fico loiro, não adianta. Não vou ficar loiro. Tentando convencer. Não, o cara é abusado, né? Nem com aquele braço que costa de loiro. Então, acho que é mais difícil tirar uma música do Skid Row do que do Guns N' Roses, né? Muito mais. Tanto com instrumental como pra voz. Pra quem ouve... Mas é legal. Mas isso tá... Mas assim, é um desafio gigantesco. E eu lembro que assim... Com frequência eu já cantava Skid Row antes, e a gente falou, galera, nem tá pedindo tributo, o tributo do Guns tem um monte, o pessoal gosta daquela macaquice do Guns, então não sei o que a gente vai fazer? Aí eu falei, não sei, cara, falei, a gente pode fazer Def Leppard ou Skid Row, que não tem quase que em lugar nenhum. Mas na hora todo mundo falou Skid Row, por quê? Porque tem mais a ver com o nosso autoral. Só que todos nós concordamos que o melhor show da história do Rock in Rio foi no Def Leppard. Você consegue fazer uma palhinha pra mais alguma coisa aí? Do quê? Do Skid? Acho que eu consigo. Aí. Tá louco, cara, que é isso? Depois de tantos lançamentos e fases, o que vocês acham que nunca mudou no som da rock, no som da Prison Rocks? Até complementando aquela com essa outra resposta com essa pergunta, a gente escolhe as covers baseadas no que a gente faz de autoral, né? Então teve um tempo que a gente tocou Tesla. Hoje o Tesla não é muito conhecido, então por que a gente parou de tocar? Porque o contratante muitas vezes poda o público de ouvir algumas coisas. Ele tem essa autonomia? Tem, Vocês ele aceitam? contrata, a casa dele, ele que paga. Não, mas no caso tem um limite, né? Ou não?
Não, assim, eu digo, a gente parou de tocar porque quando ele Não, eu via... falo assim, no caso deles, falar pra vocês o que tocar ou não. Tem um certo Não, ele limite, pode né? falar o que ele quiser. A gente vai lá, toca, faz o público levantar e fala, então, funciona. Entendeu? É isso aí. Mas assim, quando a gente colocava, por exemplo, o Tesla, Candlebox e tudo mais, ali na apresentação que ele entregava, não, isso eu não conheço, não quero, já tirava. Entendeu? E aí ele tira por coisas que ele conhece. E aí a gente cai no cenário que a gente tem hoje. E aí que vai ter a resposta ali. Tá todo mundo tocando a mesma coisa. Então, se um baixista sair de uma banda e for para outra, ele já sabe o repertório do outro e vai tocar do mesmo jeito. Então, assim, eu tenho dó do público que está pagando, ele paga para sair de casa, para estacionar o carro, para ir no lugar, para entrar, para comer ou tomar a melhor cerveja da região, com a melhor porção da região, para ouvir todas as bandas tocando a mesma coisa. É horrível. E aí fala assim, não tem nada novo. Não é que não tem nada novo. Tem muita coisa nova. Tem muita banda muito legal, com muito autoral muito legal novo. E que a galera não tem acesso. Por quê? Porque a gente tem um filtro que de repente não deixa. Aí o dono da casa, não, como eu já ouvi, né? Não, a estrela da minha casa é a minha casa. A banda não pode brilhar aqui. Por isso que todo mundo toca a mesma coisa. Nossa, entendeu? E a gente, na crise, não ouvi só uma vez isso, mas a última doeu muito. Tu sumiu da última vez. Foi. Nossa, foi E aí, assim, notícia, não o foi. que a Prison Rocks tem como diferencial de fato? A autenticidade. Então a gente vai tocar, claro que a gente vai sempre tocar, não vai tocar o que a gente gosta, que aliás tem até coisa que a gente não gosta, mas a gente toca e sai bom e o público gosta, então ótimo, principalmente em covers, né? Nas autorais, a gente escolhe, por exemplo, cara, tem mais músicas sobre esse tema, vamos fechar então este CD, ou EP, ou com esse tema? Vamos, então a gente segue a partir dali. Entendeu? E aí a gente vê se o pessoal está no mesmo fluxo ou não. Então por isso que a gente fez lá o Cala a Boca, né? A gente lançou, legal, a galera tá gostando, então beleza, então agora a gente grava inteiro. Né? Então os EPs eles vêm para esses testes, muitas vezes. Então a autenticidade que a Prison Rocks tem, a gente procura sempre uma música das famosas, uma lá do A e uma lá do B da banda. Então a pessoa canta lá do A que ela conhece e aproveita para conhecer de repente uma que não conhecia, mas que tem a ver com a gente, com os nossos autorais, entendeu? Então a gente trabalhou sempre com a ideia da autenticidade, não seguir tendência de moda nem nada. A gente faz, quem quiser vir pra gente vem, quem não quiser tá tudo certo. Mas é triste muitas vezes a gente ser censurado, a gente, não digo a Prison Rocks, mas músicos como nós, que compõem, que não sei o que, ser censurados porque o dono da casa quer só a mesma coisa, porque a estrela é a casa dele. Deixa eu aproveitar aqui e perguntar pro Ian como é que você entrou na banda aí. Muito parecido com a dela, também estava no público. Juro pra você, porque aqui em Sorocaba... A sua primeira foto a minha oficial você tá na grade. Eu tenho essa foto ainda, eu tenho. Eu fui assistir o Angra. O Angra veio pra Sorocaba no Plaza Hall, eu falei, vou assistir, comprei o ingresso. E aí, quando eu cheguei bem cedo pra pegar a grade, quando eu cheguei lá, tinha uma outra banda tocando, eu falei, banda da hora pra caramba, e tinha tecladista, nunca tinha. Não estava acostumado, né? Quando o tecladista, pianista, perdão. E aí eu achei aquilo incrível, falei, legal, né? Os caras tocando, tudo mais. Aí e o Angra foi pra casa. Algumas semanas depois, talvez uns meses depois, eu recebi uma mensagem. Eu tive uma conversa com o meu professor de guitarra. Ele falou, cara, tem uma banda aí que está interessada em fazer um projeto, estão precisando de um baixista. Eu falei, cara, só toquei baixo com você uma vez, num projeto que era só eu e você e um outro cara lá, e a gente não foi pra frente, a gente só fez ali dentro da sala, né? Ele falou, não, tu tocou legal e tal, vou indicar você. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sei tocar baixo, tá bom. Aí, ao invés de ser o Cris, né, ele mandou a fofa falar comigo pra me ganhar. Eu falei, tá bom. E aí, comecei a conversar. Eu sou estrategista da banda. Você manipulou. Manipulou, ele é os dados ali. Ele é. Aí ele foi, daí entrou em contato comigo e falou, olha, você sabe, o Galho me recomendou você. Eu falei, sim. Que músicas você sabe? Eu mandei algumas músicas, acho que não era nem 10 músicas. Ela falou, então vamos pegar essas aqui mais essas. Eu, caraca, aí que música era essa Máscara de Ferro? Aí eu fui procurar. Tirei, aí cheguei no estúdio, na hora que eu cheguei lá, a música tava num campo diferente, tava com um shape diferente, tava tudo diferente. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí o Cris, tudo meio tom abaixo. Eu falei, que bom, né? Aí tive que me adaptar ali no momento, toquei. A gente afina meio tom abaixo, por isso que eu pus o capotraste no Skid Row aqui. Aí quando terminamos, ele falou, então vamos fazer o seguinte, faz um ensaio depois. Tá bom. E aí, mais 7 músicas. Eu falei, meu Deus, gente, vamos com calma. E aí, eu cheguei com as músicas, obviamente não estavam 100% prontas, né, mas cheguei com elas tocáveis.
E aí ele chegou e falou pra mim, agora é o seguinte, você tá dentro, só que você tá na onça, porque aqui é trabalho. E aí eu não acreditei que nos anos seguintes veio muito trabalho pra gente, fazendo muitos ensaios, que de fato os ensaios são periódicos, são muito firmes, né? A gente já chega com as músicas já prontas o suficiente. E a gente tinha uma agenda muito extensa de shows na época, antes da pandemia vir. Então, assim, foi um trabalho muito extenso. Então eu entrei na banda dessa forma, sem saber tocar baixo. Então eu aprendi a tocar baixo entrando na banda. Olá, o EP Atitude Desnecessária carrega muito do que a banda viveu recentemente. O que esse trabalho representa hoje para vocês aí? Você quer responder? Eu quero. Pode só fazer o link com a Rota do Rock? Sim. Que depois desse de 10 anos que a gente fez, a gente foi pro Rota do Rock. Aí, no Rota do Rock, eu trabalhei com o Marcelo Pompeu, com o Eros, para fazer toda a mixagem, a masterização e tudo mais. Que era para ser um CD inteiro. Aí eu cortei pela metade por falta de verba e porque eu tive alguns problemas pessoais antes que me quebraram totalmente, então fomos para lá. E o Marcelo Pompeu foi um herói, assim, para mim. Nisso foi um cara gente boa e tudo mais, e fez uma puta de uma mixagem e masterização no Rota do Rock. E ainda tinham músicas que deveriam estar juntas num projeto só. Então a gente fez essa gravação. Quando foi lançar o Rota do Rock, a gente já tinha 6 meses de shows só autorais. Era o sonho da vida até chegar a pandemia. A pandemia quebrou, né? Aí cancelou, então eu falo que a gente fez a nossa primeira World Tour digital. Teve que lançar e tocar no mundo inteiro pela net, porque não deu. Aí depois que voltou tudo estranho. Os contratantes começaram a preferir cover disso, cover daquilo, cover de não sei o que. E aí você pode reparar que também desde a pandemia pra cá, com essa ideia, eu não estou falando mal dos covers nem nada, estou falando de uma situação de mercado. Ao invés de fazer o que se fazia antes, colocar um autoral e um cover, ou um cover e um autoral, e manter isso, não, é cover disso porque é isso que vende, é cover disso porque o marketing está pronto, né? Então acontece, começou a enjoar, né? Porque a pessoa viu tudo ao vivo durante a pandemia. Viu o System ao vivo, o show do System ao vivo, o show do Guns ao vivo, o show do Bon Jovi ao vivo, aí depois veio no cover, dá aquela quebrada. Passou muito tempo em casa eles vendo os originais, então o que acontece? Começou a quebrar isso e aí os bares começaram a ver, não, a gente vai fechar, vários bares fecharam agora recentemente, que foram tentando, foram segurando, não vai melhorar, mas não vai melhorar, você está dando a mesma coisa sempre, não dá para comer arroz e feijão todo dia, né? Entendeu? Você quer finalizar a resposta? Não, era isso, agora eu ia com atitude. E aí a gente começou a tirar as músicas pelo WhatsApp, porque a gente ainda estava no período da pandemia e já tinha um processo ali que a gente já tinha iniciado, né, em relação à construção das músicas do Chris, que veio com o esqueleto das músicas, já veio com algumas ideias, com o famoso voz e violão, né? E se a gente fizer isso aqui? E aí a gente começou a construir os arranjos em volta disso. Então, naquele período que a gente não podia ficar muito próximo um do outro, às vezes o Chris estava na mesa, eu estava a 2 metros de distância dele, com a máscara. Não, pô, ficou legal, o cabo tem mais de 3 metros, então... Mas parece um walk-talk pra ensaiar. Então, hoje a gente fala assim, nossa, ridículo, mas a gente vivenciou uma época assim, muito louca, e de acordo com o que a gente conseguia fazer, com todo cuidado. Então a gente começou a criar arranjos tudo dentro disso, com a atitude, e pensamos da seguinte forma, como é que a gente vai conseguir agora, depois de tudo isso, divulgar, né, lançar, como é que a gente vai conseguir trabalhar isso da melhor forma, porque o estouro que teve o Rota do Rock para o Atitude Desnecessária, a gente teve essa baixa. Então a gente teve que pensar não só na criação do álbum, mas também em como que a gente chegaria até esse ponto de como é que as pessoas continuariam a seguir o nosso trabalho, com um novo trabalho. E aí foi quando, enfim, tudo voltou ao normal, vamos colocar dessa forma, a gente conseguiu ter uma normalização de tudo e a gente decidiu fazer o lançamento dele na Conecta, que daí, ao invés de ser a Music Expo, Music Show Experience e tudo o que aconteceu, a premiere do pré-lançamento veio através da Conecta. Então as pessoas começaram de novo a se conectar com o nosso trabalho. Olá, última perguntinha. Olhando para frente, o que vem agora na estrada da Cris Rocks em 2026? A gente agora está com uma nova formação, né? A gente tem o Ali na batera, Ali Martins. Ali Martins. O muro, a parede. Nosso titã, né? Um gigante. Não que eu seja pequeno, mas ele consegue ser... O cara é grande. O Nardão na guitarra, que eu brinco que é o Nardão Wild. Ele é muito fã do Zakk Wylde, então encaixou bem assim a ideia. E nós três.
Então assim, a gente já começou, a conversa mesmo de anteontem já foi sobre isso. Então tá, beleza, vamos trabalhar? Vamos decidir quais são as covers que ficam e as que saem, pra gente respeitar a autenticidade da banda e essa característica dos novos músicos que estão aqui. E já começamos a conversar sobre as novas músicas, né? Eu passei aí Natal e Ano Novo sem dar aulas, mas com a cabeça fervendo, né? Porque daí a gente fica meio que sem ter o que fazer, vamos trabalhar, né? E aí eu trouxe 20 possibilidades de músicas pra gente ver o que fica, o que não fica. E aí a gente vai decidir se vai lançar, provavelmente a gente vai lançar um CD. Passou na encruzilhada ali e veio as ideias. Então a ideia desse ano é soltar 1 ou 2 singles, para o público já se preparar para as novidades. A gente vai manter a característica do que a gente fez, mas a gente vai mudar um pouquinho a característica do que veio, por exemplo, no Atitude, porque ficou um CD muito complexo. Então ele funcionaria bem em grandes eventos, digamos, sei lá, se a gente fosse tocar no Lollapalooza, as músicas do Atitude funcionam bem, mas no barzinho a galera vai ficar muito confuso, não, vamos lá pegar uma cerveja e tá tudo certo. Então assim, como as músicas ficaram muito intensas no Atitude, talvez a gente toque 1 ou 2 dele, mas que a gente quer voltar um pouco para a ideia entre o Acesso Negado e o Rota do Rock, para fazer um rock and roll mais direto, mais cru, até pela característica do Alê e do Nardão, entendeu? Redes sociais de vocês para contato, né? Vamos lá, nós temos acho que todas, ou quase todas. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, temos o site profissional todo, tudo certinho. Linktree também, deixa eu ver quais mais plataformas, nossa, tem tanto. Além das plataformas também de... Passa o site primeiro que as pessoas encontram todos por lá. O site é www.chrisandrocks.com.br. Cris com KH, não se esqueçam de KH. Não quero ninguém enfesado por aqui. E esse ano agora é de 2026 o site e as páginas estão passando por uma reformulação muito grande, de visual mesmo. Bom, primeiro eu quero agradecer a essa formação que a gente está agora, que está muito consistente. O Ale e o Nardão abraçaram muito a causa, eles estão bem sérios na situação. Agradecer a Step Up aí com o Carol, que estamos batalhando junto, né? Ao pessoal... Falei Step Up, é Step Up, né? Não, pode ser Step Up, depende, você está vindo da Inglaterra, dos Estados Unidos. Ah, é verdade, tá certo. É só um sotaque diferente. Agradecer o pessoal também, assim, que sempre ajuda a gente, né? Que sempre está com a gente, que é o pessoal lá da Anibele. Esqueci o nome agora. Rocket Art. O pessoal da Conecta também, o Daniel, principalmente lá, que sempre dá uma força, sempre bate um papo com a gente, inclusive sobre as tendências futuras. A Denise também. Né? A Denise também, que é uma boa. A Denise também, que é lá da parte da organização. É um pessoal sempre que colabora com a gente, ajuda, a gente também retribui, né? Pô, Cris, o que você acha disso, isso? Cara, eu acho que podia fazer assim, assim, assim. Pô, valeu do toque, porque daí eu tenho como patrocinador, né, algumas ideias que de repente quem está na administração não vê. E eles a mesma coisa. Ó, Cris, eu acho que você podia ver mais desse lado para aquele. E abre espaço para a gente conversar com várias marcas, tudo. Então é bem bacana. Precisa, né, cara? E agradecer a todos os contratantes que não têm medo de contratar coisas novas. E aos que ainda não têm essa coragem que tenham em 2026, que é um bom ano de mudança, para vocês experimentarem novos sabores. Vai ser bem interessante, vocês vão agregar valor ao bar de vocês, não só a cerveja mais gelada da região ou a porção mais cara, mais gostosa da região, mas experimentem coisas novas, vocês vão... Isso que é o merchan, né? Não, o cara é o merchan puro. E falando em merchan, também faremos o trabalho de merchan, vai voltar, que um monte de gente pediu camiseta, boné, lencinho, tudo mais, a gente vai voltar a fazer. Batemos um papo aqui com a Cris Rocks. Quero agradecer muito a Débora, ao Cris, ao Ian, por colarem com a gente aqui em Sorocaba. Valeu também a Carol da Step Up. Agora eu falei certo, né? Step Up Produções, pela parceria. E a Rock Companhia, por abrir as portas da gente entrevista aqui também. Vamos fazer um somzinho pra gente aqui? O que vai rolar? Vocês querem uma coisa mais lenta ou uma coisa um pouco mais pra frente? Fica à vontade. O que vai ser? Então vamos fazer essa balada que eu falei pra vocês que a gente lançou recentemente, né, que é a Afrodite. Legal. Lá ela tem gaita, violão e tudo mais, eu esqueci a gaita pra variar. Tranquilo. Então é isso, obrigado pessoal, acompanha até o finalzinho que tem um som ao vivo aqui. Ao vivo não, é gravado mas não. Bom, valeu galera, obrigado. Valeu, brigadaço. Pessoal, vou tocar uma música agora chamada Afrodite, está no nosso YouTube. Em breve faremos uma live semanal chamada Papo de Palco,
que o Vitrópolis terá o nosso apoio e a gente vai marcar vocês sempre lá. Obrigado pelo convite. A gente agradece. E acompanhem nossas músicas lá. Essa aqui é uma banda de rock fazendo uma baladinha. A gente vai fazer uma versão mais editada aqui, Afrodite.